Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. E esse é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, transformação, mudança, melhorias de resultados. Encerramos recentemente a temporada onde nós falamos de histórias de pessoas que transformaram suas vidas através da inteligência emocional. E hoje nós continuamos com a nossa temporada sobre as 5 saúdes, onde nós vamos falar sobre a saúde física, saúde espiritual, saúde familiar, social e financeira. E no episódio de hoje vocês vão conhecer e aprender muito com um cara que é muito fera mesmo na área. É meu instrutor, né, o professor, o coach da Mahalo, onde eu treino, a minha esposa treina, a nossa família treina também. E eu convidei ele, que também tem uma linda história com a Signa. Eu tô aqui com... o cara é conhecido como Gilberto, mas ninguém sabe quem é o Gilberto. É o famoso Giba. O Giba, que ele é sócio proprietário da academia Mahalo e há 31 anos ele já vem fazendo a diferença na vida das pessoas através do cuidado com a saúde física. Então, meu querido Giba, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, né, o convite e nada tão importante como a saúde física, né, que eu venho aí colocando em prática na vida das pessoas já há tanto tempo, já há 3 décadas, e já fiz a diferença aí na vida de muitas pessoas, eu tenho certeza, e tenho ideia de por muito tempo ainda. Acho que alguns milhares de pessoas, inclusive vou cobrar dele alguns cases, eu quero ouvir algumas coisas que... Tem bastante. Das transformações, mas para validar também, antes da gente começar a falar sobre a saúde física, a gente trouxe o Giba, que tem uma história bonita com a Signa também. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com a Signa Treinamentos, para que a gente possa ter chegado hoje a esse podcast aqui. Afinal, grande parte dos ouvintes nossos também são família Signa, amigos e familiares da família. Conta um pouquinho como você chegou até aqui, Giba. Bom, vamos lá. Eu trabalhava numa empresa, né, como professor, e dali para trás eu era um Giba com uma certa visão do meu trabalho, e da Signa para frente o Giba com uma outra visão sobre o meu trabalho. Eu pensava em que as pessoas tinham que estar magras, as pessoas tinham que estar fortes, elas tinham que estar saradas, e eu tinha que realmente fazer as pessoas mudarem o físico dela. Fazer as pessoas correrem mais rápido, levantar mais peso. E aí, em um certo momento, dando aula para vários Silvas, né, nessa academia, eu fui presenteado com uma caixinha. Uma caixinha onde você abria, você ganhava um tal de Signa 1, né? E aí, sem saber o que isso acontecia, né, como a maioria de todas as pessoas não sabe o que vai acontecer, eu achei que eu ia passar um fim de semana no Hotel Fazenda, onde eu poderia levar a minha sunga, poderia levar a minha chuteira, que ia ter um campo de bola, e domingo à tarde ia ter um futebol. E aí foi quando eu me dei conta, no segundo dia, no primeiro, eu falava o que eu estou fazendo aqui, né? Que nunca terminava a sexta-feira. E no sábado eu comecei a entender o propósito de tudo aquilo. E aquilo foi mudando, eu fui entendendo, eu fui me entregando cada vez mais. Porque eu falei comigo assim, ou eu vou me entregar e realmente aproveitar tudo que isso pode me dar, quando eu entendi o que isso ia acontecer. E aí eu me entreguei, e ali eu descobri muitas coisas que eu era capaz, né? Muitas coisas que eu havia perdido muito tempo na minha vida. E voltei para trabalhar na segunda-feira. Quis dar uma relaxada de manhã, e à tarde, à noite, arregacei as mangas e fui lá para a academia trabalhar como todos os dias. E quando eu fiz essa Signa, o S1, no fim de semana, eu comecei a tirar muitas coisas da minha vida que, putz, eu me incomodava, mas era uma frescura minha do caramba, né? Eu podia ser muito melhor que aquilo. E quando eu fui dar aula no primeiro dia, quando acabou o meu dia de trabalho e eu subi para ir embora, as pessoas que estavam na recepção, os outros professores, falaram, cara, o que aconteceu lá embaixo? Que os alunos subiram e falaram, o que aconteceu com o Giba? Né, cara? Eu comecei a pagar geral por um monte de desculpinha que tinha lá, não consigo, não sei o que lá, não sei o que, papapá. E eu falava, gente, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Gastando dinheiro à toa, ninguém se esforça. Então eu comecei a levar por essa linha, que eu descobri que ali era um monte de desculpas
né, que deveriam ser passadas por cima, como eu passei naquele fim de semana, e um monte de desculpas minhas, e que eu pensei assim, fui para casa e falei, cara, eu vou perder um monte de aluno. Amanhã vai um monte de gente cancelar a matrícula, vão reclamar de mim, vou ser mandado embora. E dali para frente, eu tinha 10, eu tinha 15, eu tinha 18, eu tinha 20, eu tinha 26, eu tinha 30 na mesma aula. E ali eu comecei a perceber que a minha profissão era muito além daquilo que eu pensava. Eu tinha que fazer aquelas pessoas estarem felizes através de um exercício físico. Eu queria tentar mudar a vida das pessoas, as dificuldades e os medos que essas pessoas tinham em outras áreas, mostrando para ela que se ela fez ali, ela pode fazer em qualquer lugar. Se ela descobriu uma dificuldade ali e superou, o lance é dificuldade. O ambiente pode ser qualquer um. Então ela podia perder o medo de pular de uma caixa no exercício físico e transportar esse medo para qualquer outra área que ela chegar e se deparar com ele novamente. Se eu fui lá e fiz, a partir do momento que esse sentimento vir novamente em mim, eu falei, pô, eu já passei por isso e venci. Então eu comecei a entender isso de uma outra forma e, cara, e começou mais uma turma e mais uma e mais uma e mais uma. E eu tinha aproximadamente 300 alunos que treinavam comigo naquele momento, em um espaço assim de 2, 3 meses. E aí eu comecei a querer mais, a querer mais. E nesse momento eu queria fazer o que todos na Signa faziam. Cuidar daquelas pessoas naquele final de semana. Eu tinha isso para mim decidido, né? Pô, a minha profissão mais para mim não serve, eu quero algo diferente. E aí eu fui buscar um outro treinamento, que foi o Gaivota. E quando eu terminei o Gaivota, eu falei, cara, eu já faço o que eles fazem aqui no final de semana. É só eu colocar aquilo que eu sei há décadas e aquilo que eu estou aprendendo hoje, modificando um pouquinho a forma de eu enxergar realmente a verdadeira missão com aquelas pessoas. E aí, mais pessoas, e mais gente me ligando, e mais gente querendo fazer matrícula. E assim foi indo. E aí eu entrei na academia de excelência, no meio de um monte de empresário, de cara que faturava um monte de dinheiro, e eu, cara, um simples professor. Veio a pandemia, eu entrei num grupo de mastermind, onde eu via pessoas que faturavam uma grana, e eu acabava o programa, mandava uma mensagem para um colega, né? Falava assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Aí o cara falava assim, não, você está fazendo, você está aprendendo, né? Na Academia de Excelência teve um trabalho que nós fizemos, onde cada um recebia um tema, que era escolhido por você, e o meu caiu empreendedorismo, cara. E eu falava assim, o que significa isso? Eu sabia só de abdominal, de bíceps, de braço, de correr, pedalar. E aí caiu isso pra mim. E aí eu fui pesquisar. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso, né? E aí o meu filho me indicou um filme. E o meu trabalho foi o menino que inventou o vento, né? Alguma coisa assim. E eu assisti aquele filme e falei, cara, ele transformou a vida de um país, cara, através daquilo. E eu vou contar essa história, porque essa história está sendo a minha. Eu estou transformando a vida de centenas de pessoas através do meu trabalho. E então eu criei algo que eu falo hoje nos meus programas de rádio que eu faço às quartas-feiras, que chama Viva Saudável, com Gilberto Silva, o empreendedor da sua saúde física. Que legal. Entendeu? Porque empreender saúde física é igual empreender qualquer coisa. Existem escolhas, existe sacrifício, existe rotina, existe meta, existe ganhos, existe perdas. Então, é uma construção empreender a saúde física. E por isso que as pessoas desistem. Desistem por quê? Porque não tem rotina, não sabe perder, não sabe correr atrás e ir lá e mudar alguma coisa, não quer abrir mão de algo agora para, de repente, colher lá na frente. E aí eu entendi tudo isso de uma certa forma que foi para mim transformador, maravilhoso, e eu levo isso até hoje.
E aí depois passou a pandemia e tal, eu fui monitor da Academia de Excelência, que para mim validou tudo aquilo que eu tinha aprendido, mas tendo uma visão diferente, uma visão de fora. E aí nessa pandemia eu fui convidado por um aluno de muitos anos a abrir uma academia. E aí tudo isso começou a fazer sentido para mim, né? Eu realmente botar aquilo que eu acredito, né? Obviamente que nem tudo, porque você lida com pessoas o tempo todo, né? Então você aperta dali, assopra daqui e vai levando isso num bom senso e colocando devagarinho aquilo que eu penso enquanto ser professor de educação física. E todo colaborador que entra lá e eu bato aquele papo, né? Não ensino ninguém a trabalhar, isso tem as pessoas competentes lá. Eu faço a seguinte pergunta, cara: o que é a educação física para você? E dependendo do que a pessoa me fala, eu falo, cara, atividade física é você fazer a diferença na saúde física das pessoas. A consequência disso vai levar o cara a ficar mais forte, mais bonito, correr mais rápido e assim por diante. Então, a partir do momento que as pessoas começam a entender isso e a servir o outro, como aconteceu comigo, a partir do momento que eu entendi em servir as pessoas, independente se eu ia ganhar ou quanto eu ia ganhar, aí que as coisas começaram a prosperar. E eu faço até hoje. Eu tenho projetos na minha vida hoje que eu sirvo pessoas, não ganho R$1 e tá tudo bem. Se vier algo melhor para mim, se o universo me presentear mais do que ele já me presenteou, eu vou ser grato e vou continuar servindo as pessoas. E é isso que eu falo para todo mundo, somente para as pessoas que estão começando, as pessoas que estão ao meu redor, que querem ouvir, né, um velho de guerra falar um pouquinho sobre atividade física. Eu tô aí para isso, eu tô aí para ajudar. Legal. É isso. Cara, não podia começar o podcast sem essa história, né? Sem essa jornada, né? Não é história, mas jornada. As pessoas, elas acham também que um treinamento de 30 e poucas horas transforma uma vida, mas foram umas 400 horas, foram alguns anos, né? Para que a gente pudesse chegar aqui. E acho que uma frase que você falou muito legal, Agiba. As pessoas confundem, você falou servir, né? As pessoas confundem. Tem aquela frase, é uma frase bíblica, só que as pessoas, elas acham que eu tenho que dar para receber. É dando que em algum momento você recebe. Em algum dia. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Mas a gente veio aqui para falar de saúde física, que não tem nada a ver com atividade física, e sim com bem-estar, qualidade de vida, felicidade. Engraçado que no podcast que eu conversei com a Sheila agora há pouco sobre finanças, a gente viu que dinheiro também, a conversa não tinha nada a ver com dinheiro. Como a conversa talvez não tenha nada a ver com atividade específica, elas são ferramentas, né, pra gente. Então, Giba, conta pra gente um pouco, cara, na sua experiência, o que você já escuta na internet, ou nesse boca a boca, desses mitos e verdades ou absurdos que as pessoas falam ou fazem da atividade física. Bom, a internet, como todos os segmentos, isso é opinião minha, né? Ela pode ser sensacional ou ela pode ser algo não tão sensacional. E às vezes pode derrubar o cara e na questão da atividade física pode machucar a pessoa. O que eu vejo hoje, o Fernando, como todas as áreas na vida, é o mediatismo das pessoas. Então, se você colocar lá um vídeo de alguém que falando para você tem um abdômen sarado em 7 dias, isso vende. Se você colocar um vídeo lá, comece a fazer atividades físicas regularmente, tenha uma alimentação saudável, procure conviver com pessoas que tenham o mesmo propósito que você, durma bem, tenha menos estresse, e quem sabe de 6 a 8 meses você começa a mudar a sua vida, isso não vende. O cara vai lá passar direto, o cara tá falando demais. Então o imediatismo, isso me incomoda muito. As pessoas olham aquilo e acham que eu vou fazer também, mas elas não observam o nível de aptidão que hoje elas têm. Ela vê um cara fazendo exercício, e não é só alunos não, professores também. Isso atrapalha um pouco os professores, que eles acham que se eles olharem um exercício, eu vou lá e vou fazer e vou copiar. Mas não sabe para que serve, da onde veio, para quem tem que dar isso, quando tem que dar, né? O quando, por quê. Isso na atividade física tem que saber. Então facilita muito as pessoas, mas tem que ter um pouco de cuidado. Tem que observar, tem que ver o que é legal, o que não é,
tem que realmente conversar com uma pessoa que você conhece, que é especialista do assunto. Eu vi isso, o que você acha disso? Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que na internet tem muita gente que não tem... Tem gente que tem muita capacidade, tá? E eu admiro isso, eu sigo muitas pessoas com muita capacidade, mas tem gente que não tem capacidade nenhuma. Ela tem nome, ela tem seguidores, ela treina e ela não e ela se sente no direito de ir lá e ensinar essas pessoas. Mas ela não tem um mínimo conhecimento. Ela não tem a essência do que é uma saúde física. E saúde física, que nem você falou, é diferente de exercício físico. A saúde física é se movimentar, né? Ter uma boa saúde. A atividade física é quando você programa, faz uma programação de exercícios para que você um dia, quem sabe, com muito esforço, tenha uma saúde física. Então eu acho muito válido a internet, eu acho que tem muita coisa legal, mas professores precisam estudar, né? Não adianta só olhar. As pessoas que olham aquilo, observe mesmo se isso aqui é verdade, quem é que está por trás disso. Converse com o seu professor de confiança, da sua academia, do seu convívio. Falei, e aí, o que você acha disso? Tá, você falou um pouquinho do imediatismo, mas se você pudesse falar assim, cara, se você ouvir essas 3 palavras, quais são os 3 maiores mitos que a gente... Cara, isso aqui é mito, não existe, corra. O que seria algumas promessas, cara, ou algo que a gente pode... É quase que passar uma peneira. Mudança de corpo físico, estético, não existe da noite por dia. Quando você começa a fazer uma musculação, que é uma das modalidades que mais rapidamente te dá um resultado, pelo menos você vai demorar de 2 a 3 meses se você fizer tudo certinho, né? Então, coisa muito rápida, emagreça em 15 dias, 10, esqueça. Não vai, o corpo precisa adaptar. O corpo ele tem que entender que existe uma nova vida por ali, existe uma nova rotina, existem novos hábitos, e isso demora um tempo, né? Então, corra disso. Toma aquele chá que você vai emagrecer todo. Esqueça. O que vai te dar resultado de emagrecimento, de melhora no seu treino, de melhora na sua performance, são as rotinas, aliadas com várias coisas paralelas a isso. Tá legal. E não dá pra gente fugir, né? A gente falou um pouquinho de internet, e eu sei que até pré-pandemia, nunca tinha visto aulas pela internet, professores Sim. dando aula, não só são várias, até os médicos hoje atendem online, né? Como que você enxerga a atividade física e internet no sentido de ministrar mesmo treinos? Como isso funciona? Não funciona? É assim, Fê, eu tô fazendo inglês online, tá? E assim, qualquer coisa me leva a não fazer aquele dia. Se eu tivesse um compromisso com algo físico, um professor, eu ia ir lá, um lugar, e saber que eu tenho que pegar uma turma, né? Então eu tenho online. Então eu vou lá, tal dia eu tenho que ter esse compromisso de tal dia, tal. Mas eu cheguei cansado, esqueça, eu não vou fazer. Então eu vejo isso. Se a pessoa tiver disciplina, como qualquer curso em AD, funciona. Tá? Se a pessoa não tem disciplina, ela precisa de um cara puxando a orelha, de um cara cobrando ela chegar no horário, de um cara ligando para ela e falando assim, pô, você não veio esses dias, né? Que nem eu falei para você, pô, semana passada você não veio, né? Se a pessoa precisa disso, um online vai ser complicado. Tá. Às vezes, um online vai depender, às vezes, do que a pessoa tem em casa. E às vezes o que ela precisa, ela não vai ter em casa. Então, por exemplo, se a pessoa precisa rapidamente ganhar massa muscular através de exercício de sobrecarga, ela não vai ter todo aquele equipamento na casa dela. Então vá procurar uma academia. Ah, legal. Se a pessoa precisa fazer um alongamento, ela pode pegar um professor online e fazer o que o professor está pedindo e alongar na casa dela. Um yoga, né? Que nem eu trabalhei muito na pandemia, através de exercícios funcionais, orientando as pessoas com aquilo que elas tiverem em casa. Então eu preparava uma aula pensando, se a pessoa não tiver um peso, o que ela pode usar em casa? Se a pessoa não tiver um banco, o que ela pode subir em casa? Se a pessoa não tiver um colchonete, o que ela tem em casa? Tá. Então eu tenho que me preocupar com isso. Mas se a pessoa não tiver disciplina, se matricule em algo, procure um cara bacana e vai. Então seria algo como dizer o seguinte, olha, entre não fazer nada
ou fazer alguma coisa no online, é melhor tentar fazer. Sempre. Mas qualquer um que tiver a possibilidade de buscar uma academia, um professor mais perto, equipamentos mais adequados, seria o melhor caminho. E hoje é muito acessível, né, Giba? Acho que no Brasil inteiro você não precisa andar muitas quadras para encontrar uma academia, um espaço para treinar. E assim, dependendo da cidade, existe gratuito. Sim. Em Indaiatuba tem uma parte da prefeitura que é gratuita. Então você tem academias que você paga R$80, você tem academias que você paga 150, 200, 300, 400. Então isso é para todos, né? E às vezes as pessoas elas gastam dinheiro, e aí entra na prioridade também delas, eu não julgo, mas elas gastam muito mais dinheiro com coisas diferentes e acham que uma atividade física, o cara pagar 100, 150 reais por mês, ela é cara. Entendeu? Então, mas aí entra prioridades, entra o que o cara está querendo naquele momento para ele, mas existe acesso a todos hoje. Legal. É que a gente diz aqui, né? Uma decisão vale mais do que... Não é o dinheiro, cara, porque você treina, é o de graça, é o de 100, e assim... E quem está nos ouvindo, nosso público, cara, 100, 150, 200, a gente sabe que não é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Mas um sono bem dormido, uma disposição no seu corpo, talvez lhe renda 1.000, 5.000, 10.000 a mais. É disso que eu queria falar agora. Se a gente pudesse fazer uma lista de benefícios nessa sua trajetória aí de mais de 30 anos, sobre esse equilíbrio na saúde física. Uma pessoa, os seus alunos, né, que treinam com constância, o que você vê, o que você enxerga, o que você ouve, eles ganhando uma pessoa fisicamente equilibrada? Assim, eu trato lá o empreendedor da saúde física através de sono, alimentação, equilíbrio corpo, mente e espírito e atividade física. Nada disso funciona sozinho. Eles estão extremamente interligados. Então, quando você começa a fazer uma atividade física, você começa a ter benefícios, né? Vão sendo liberados hormônios no seu corpo e você começa a ter benefícios em outras áreas que você, de repente, não estava legal. Por exemplo, às vezes as pessoas não dormem bem. E o exercício vai começar a te liberar hormônios que você vai chegar na sua casa e vai começar a falar assim, nossa, eu estou dormindo melhor. E se você está dormindo melhor, você vai acordar mais disposto para você treinar o outro dia. E quando você começa a treinar, você começa a falar assim, sabe uma coisa? Eu vou começar a me alimentar melhor. E se você se alimenta melhor, você tem mais energia para você treinar no dia seguinte. E se você treinar bem no dia seguinte, você dorme bem. Se você tiver um equilíbrio espiritual bacana, fazer aula fazer meditação, fazer relaxamento, colocar coisas boas na sua mente nas primeiras horas da manhã, né? Isso vai contribuir para com que você tenha um dia bacana, que você possa treinar, que você possa comer bem, que você possa chegar na sua casa feliz da vida por tudo aquilo que você conquistou naquele dia e você vai dormir melhor. Então, tudo isso é extremamente conectado. Se eu treinar e não comer bem, vai chegar um momento que isso vai fazer, essa alimentação adequada vai me fazer falta. Se eu treinar e não dormir bem, no dia seguinte que eu tenho que treinar às 6 horas da manhã, eu tenho que acordar às 5, eu não vou ter disposição para ter tudo aquilo que o exercício pode me proporcionar, né? Se eu como bem, se eu treino bem, eu sei que depois do treino eu tenho que me alimentar bem. E assim, sucessivamente, Fernando. Isso é uma coisa que vai acontecendo assim, sem contar benefícios indiretos na vida da pessoa vai trazer. Vamos entrar nesse ponto, que era minha próxima pergunta, que para mim, hoje, depois que eu entendi esse conceito, hoje eu pratico esporte muito mais pelo ganho secundário do que pelo que o esporte me traz, tá? Dormir bem, sim, muito importante, me alimento melhor, muito. Mas para mim é claro que eu preciso disso tudo por um ganho secundário. O que você enxerga a gente nas 5 áreas da vida aí de ganho? Fala, cara, isso aqui é por causa da atividade física e você não tá nem percebendo. Eu através da atividade física, eu criei muita disciplina, né? E a disciplina envolve hábitos diferentes, envolve rotinas bacanas, né, diárias. E isso eu já faz 1 ano e meio para 2 que eu consegui colocar isso na minha vida, na minha saúde financeira.
Ah, legal. Né? Eu aprendi a investir, né? Eu aprendi a entender um pouco disso. E porque investimento, como a saúde física, o que ela é? Ela precisa de rotina. Você precisa de abrir mão agora de centavos agora para poder ganhar alguma coisa lá na frente. Você precisa abrir mão de gastar alguma coisa agora para poder ganhar algo melhor lá na frente. Então eu consegui colocar isso na minha vida através de tudo aquilo que eu aprendi de disciplina na minha saúde física. Eu hoje tenho um equilíbrio espiritual muito melhor pela minha saúde que eu tenho. Eu tenho tranquilidade porque eu sei que eu tenho saúde. E quando você tem tranquilidade por ter saúde, você consegue enfrentar tudo aquilo que você precisa durante o seu dia. Adianta ter muita grana e deitar à noite e falar, puta, eu não tô legal. Né? Fisicamente eu não tô legal. Você vai dormir bem? Não vai. Né? Adianta você ter algo assim, um social animal com as pessoas, e aí você é convidado para bater uma bola, você não consegue correr. Então, eu entendi, por exemplo, eu hoje sou vegetariano. Há 2 anos que eu sou vegetariano, e eu era um cara extremamente carnívoro. E a minha família é vegetariana. Então, era eu que era o patinho feio daquele momento. Então eu comecei a fazer um teste, eu comecei a ter essa curiosidade de mudança de hábito alimentar, e através dessa minha disciplina, hoje já faz 2 anos que eu não como nenhum tipo de carne, né? Estou muito bem com isso, consegui modificar o meu organismo de várias formas diferentes, né? Coisas que eu não conseguia antes. Então, hoje eu estou numa dieta sem glúten, né? E eu adorava um pão. E tudo isso foi a disciplina que a atividade física me deu. Se eu tenho disciplina para estar todos os dias lá treinando, por que eu não vou ter disciplina para guardar uma grana, para poder investir, para poder... Não, hoje eu não vou comer isso e acabou. Hoje eu não vou beber e acabou. Então hoje, para mim... através da força que a atividade física me deu, a transformação que ela me deu, os desafios que ela me dá todos os dias, eu decido tudo o que eu quero da minha vida. É isso, não é aquilo, não é, e acabou. Sim. Acabou o medo, acabou esse negócio assim, não sei o que, não consigo, não dá. Dá. Vamos para frente. E isso é a atividade física que me ajudou. Legal. Eu vejo... dividir um pouco aqui também, né? Por exemplo, para o meu trabalho. Então, quem conhece meu trabalho vê que às vezes fico horas falando em pé, demanda muita energia. Nossa. Faz toda a diferença quando eu estou numa constância de treino, quando eu estou fisicamente bem. Os alunos falam, caramba, hoje o que você tem? Eu falo, cara, eu estou cheio de energia. E da onde veio essa energia para o meu trabalho intelectual? Da atividade física. Eu percebo que as minhas cognições, eu tenho insights, eu tiro coisas, eu tiro conclusões quando eu estou fisicamente bem também. Como você disse, cara, é gostoso demais brincar com os meus filhos, bater a bola com os meninos, e eu com 50, cara, não fazer feio não, brincar com eles ali, jogar uma bola, namorar, cara. Isso é muito importante, cara. Tem muita coisa. Isso é muito importante. E eu percebo, o Giba me cobrou teve uns 15 dias aí que eu tive que fazer outras escolhas, mas eu começo a sentir o quê? Cara, tá caindo a minha performance no trabalho. Tomar decisões importantes, às vezes, não é fácil, né? Mas o esporte te ajuda a sentir, autoestima mesmo. Segurança. Se sentir mais forte para falar, cara, eu vou tomar uma decisão emocional, mas quando você tá fisicamente forte, o intelecto entende que você está mais forte também. Irmão, eu poderia fazer uma lista aqui de... Você tem toda a razão. Benefícios secundários que as pessoas, mais uma vez, como você começou a sua conversa, né? Elas acham que eu tenho que ter estética, eu tenho que fazer 15 movimentos. Não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver. Isso é uma consequência. Isso é um recurso. É um recurso. Legal. Agora, vamos fazer o contrário, porque assim, cara, tem gente que se movimenta mais pela dor do que pelo prazer. A gente viu todos os ganhos que a atividade física traz. E quais as dores que você já viu ou percebe de uma pessoa sedentária, cara? De um cara que não põe a máquina para funcionar, cara? A atividade física ainda, o Fernando, por mais que a gente ache que o Brasil hoje, todo mundo faz exercício, nós ainda estamos entre os países que mais sedentários existem no mundo, né? Então, hoje, no Brasil, mais de 300 mil pessoas morrem por ano
por doenças do sedentarismo, em geral. No mundo, 4,5 milhões, né? Por falta de exercício físico. Se o cara fizesse algo qualquer na vida, ele sairia dessa lista. Na verdade, você falou pouco, algumas pessoas vão pela dor. Eu diria assim que quase todas. Tá? Principalmente aquelas que começam a fazer entre 30 a 35 anos para frente. Chegou um momento que ela falou assim, eu preciso fazer exercício. Alguma coisa aconteceu que ela precisa fazer exercício. Só que para quem gosta de fazer exercício, ô Fernando, é muito fácil colocar um tênis e ir lá e fazer. As pessoas falam para mim, assim, Giba, você trabalha com alta performance com os alunos, né? Eu falei, não. Quando você pega uma pessoa sedentária há anos, obesa, sem estímulo nenhum, sai da casa dela e aparece na academia, para mim ela é alta performance. Quando eu falo para as pessoas lá, eu falei, gente, olha essa situação aqui de uma pessoa que saiu da casa dela, enfrentou medos, maus hábitos, vergonha e veio aqui. Ela é alta performance, você não sabe o que aquilo está mexendo com a vida dela. E quando eu recebo essas pessoas lá, eu peço uma salva de palmas para o grupo dos alunos. E tento rapidamente incluí-las no processo. E fazer com que ela entenda que todo mundo ali está voltado para o mesmo princípio. Independente se aquele é mais fácil, se aquele é mais fraco, se aquele é mais gordinho, se aquele é branco, se aquele é amarelo, se aquele é colorido, não importa. Ali nós estamos lidando com saúde física. Então a minha obrigação, e na minha opinião a obrigação dos professores e dos coaches, é interagir essas pessoas o máximo possível. Porque as pessoas desistem porque elas começam a não se sentir parte mais daquilo. E aí, para. E aí quando vai procurar algo de novo, o peso é ainda maior. Eu já passei por isso, não gostei, fiquei com vergonha, me senti de lado. E aí ela vai cada vez mais difícil e ela acaba desistindo. Então, a vergonha é uma dor que aparece muito, tá? Tem pessoas que falam assim, Giba, já emagreci, agora eu posso ir lá treinar. Eu falei, agora você não precisa treinar. Ué, você já emagreceu? Ah, mas eu tenho vergonha de quê? Nós estamos lá para isso. Então, amarrá-lo para mim e o nosso conceito lá é atender esse público. Ah, tem o cara mais forte, tá, mas não é o meu público. O meu público é aquele que precisa fazer exercício físico, ele quer se transformar. Ele quer se transformar e transformar as pessoas que estão à volta dele todos os dias. A família, os colaboradores que ele tem na empresa dele, os colegas de trabalho. É ele levar todo esse benefício que a atividade física tem e transformar não só ele, mas as pessoas que quiserem estar do lado deles. Sim. Então isso para mim é fundamental, e essa questão de vergonha, ai, será que eu consigo? De crença de, ai, aquilo que a pessoa, né, tomou por verdade para ela a vida toda sobre determinadas modalidades, exercício físico, de suar, de gordinho, isso parece bastante. Tá. Geralmente, quando você, né, ou outro professor seu, quando algum aluno chega, eu sempre escuto essa pergunta, ou as meninas da recepção, qual que é o seu objetivo, por que você procurou aqui? O que você mais escuta as pessoas? Porque em algum momento elas decidem, ok, eu tenho que ir. Elas não querem, elas não estão motivadas, mas elas decidem, eu preciso ir. Qual é a resposta? Às vezes, eu falei até hoje com uma moça lá, que tinha um cliente que está querendo entrar, não entrar, ele não sabe o que faz e tal. E às vezes, através de algumas teorias de vendas que eu aprendi, a gente tem que decidir pelo cliente. Né? A gente tem que falar, olha, você vai fazer assim, de tal hora a tal hora, você vai fazer um plano assim, e pronto. Tem pessoas que vão lá decidindo, eu quero fazer isso, 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 aquilo. A maioria das pessoas vão lá porque quer melhorar a saúde física. Graças a Deus as pessoas estão lá, eu quero melhorar minha saúde. Eu quero emagrecer. Tá, mas por quê? Isso, o que está por trás disso? O que está por trás disso? Né? Quando eu tento treinar as meninas, e não é fácil isso vai tempo para entender esse time, poxa, você quer emagrecer, né? Mas o que está por trás desse emagrecer? Né? Algo lá atrás você precisa corrigir, né? Que a atividade física pode te impulsionar.
Outra coisa que eu observo bastante. O que realmente eu posso te ajudar nessa questão de emagrecer? O que realmente te incomodou a ponto de você falar, eu preciso emagrecer? Eu não aguento mais me olhar no espelho. Opa! Cutucou a ferida, seria isso, né? Essa é a de uma dor. forma bem direta, né? Essa é a dor. Então não adianta você saber aquele objetivo superficial e não tentar cutucar o que tem lá algo atrás disso. E quando a gente descobre isso e cutuca essa ferida e mostra para ela que o caminho é esse, aí é muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer a matrícula do cara, é muito mais fácil você trazer, você lidar com ele todos os dias, você sabe que aquela pessoa é assim. Eu já perdi alunos, o Fernando, por não gostar da brincadeira que eu fiz. Então você tem que saber disso também. Eu tenho que saber com o que eu posso brincar, o que eu não posso, quem eu posso tirar um barato na frente da turma que eu não posso, né? Quem eu posso chegar e falar assim, atrasado de novo, hein? Que eu não posso. Eu não posso chegar para um cara que, eu não sei como foi a noite dele, eu não sei como foi o dia anterior dele, eu não sei como é que ele acordou, a dificuldade que ele teve de ir lá, ele chega assim quietinho, fala, paga lá, não sei o que, chegou atrasado. O cara não volta nunca mais. Então, tem que ter esse feeling para cuidar das pessoas na saúde física também. Tá. Né? Em todas as áreas, mas na saúde física a gente tem que ter esse feeling. E isso não vai ter feeling com 1 hora de voo. Sim. Você vai ter feeling com muitas horas de voo. Com muitos alunos perdidos até. Muitos alunos perdidos. A gente tem que olhar para o cara. Eu aprendi assim, né? Tem pessoas que me amam, tem pessoas que falam, não treino mais com ele nunca mais. Sim, é porque você está numa posição de autoridade ali, né? Esse título professor, a gente já estudou isso nas academias, essa identidade é forte, né? Muito forte. O que você fala tem muito peso. O que você fala tem muito peso. Exatamente. Quando eu dou minhas aulas, tem que tomar um cuidado, cara. Eu já fiz brincadeiras sadias com algumas pessoas que elas levaram a sério, mas você não pode brincar comigo, um professor não pode falar um negócio assim. Perdemos. E aprendemos. Eu já perdi alunos de falar a verdade. Eu já transformei alunos de jogar a verdade na cara deles e eu já perdi alunos de tentar falar a verdade. Falar, o seu negócio é esse, cara. Sim. Ou você muda isso ou para jogar dinheiro no lixo. Mais uma vez, cara, é mais a habilidade que você tem que ter de lidar com pessoas tem que ser proporcional à habilidade que você tem de preparar um treino físico. Exatamente. Tanto é que eu faço os treinos da semana nos fins de semana e quando eu monto o treino, eu olho para todas as minhas turmas. Todas. Quem é quem? Esse é na terça-feira. Terça-feira tem o Fernando lá, ele tem dor não sei o quê. Essa terça às 16 horas. Tudo. Ele tem dor não sei aonde. Tá na quarta, tem eu não sei quem. Ela tem tontura. Tudo eu tenho que olhar. Tudo. Eu não posso chegar, vou dar isso, tal. Tanto é que eu demoro hoje em torno de 3 a 4 horas para montar o treino da semana. Sim. E como vocês falam as verdades, você tem que saber de pessoas, porque algumas pessoas, por exemplo, você é um cara que tem um perfil que uma verdade dolorida faz você se movimentar. E eu prefiro. Faz você andar. Outras pessoas vão tomar um impacto tão grande que elas vão cair. Vão embora. Não vão voltar. É uma verdade, mas para quem eu posso dizer? Como Exatamente. eu posso dizer? E até com colaboradores lá, eu tenho às vezes um jeito de falar que eu machuco. Né? Eu escuto, o Giba foi grosso, né? Eu fui verdadeiro e às vezes eu precisei falar. Né? E eu não sou muito de cercar, vou usar a teoria do fulano, é isso, porque eu funciono assim. E até hoje isso agora eu tenho que observar. Trabalhar com pessoas, né? Transformar pessoas, missão de vida, né? Exatamente. Hoje, Fernando, já que nós estamos falando sobre isso, hoje a gente tem que tomar cuidado com assédio, cara. Hoje tem que tomar cuidado, se você encosta numa pessoa, uma mulher, a mulher pode falar que você assediou ela. Sim. Né? Então a gente orienta até a forma de você encostar numa perna de uma mulher, né? Num braço de uma mulher, porque você hoje você não pode falar nada, você não pode encostar, então isso tem tudo técnica. Então tem que saber lidar com pessoas, tanto é que hoje eu mudei de novo, né? Mas eu estudei muito tempo a minha área, depois eu comecei a estudar pessoas, hoje eu estudo espiritual. Hoje eu só leio coisas de Jesus, de Bíblia, então eu tô levando a minha vida conforme nos ensinaram, né? Sim. E aí a gente entende mais uma vez que
A faculdade de educação física, cara, ela te ensina o suficiente para te dar um certificado, né? O grande diferencial vem no seu desenvolvimento, começou emocional, intelectual e agora profundo no espiritual, para ser um melhor professor de educação física, que a faculdade te entregou um certificado. As pessoas falam que você lê hoje, eu tô lendo a Bíblia, eu tô lendo o Evangelho, eu leio isso. Mas você sabe que as pessoas falam, Fernando, quais são seus livros de cabeceira? Eu brinco, um dos lados é a Lei do Triunfo, Napoleão Hill, 800 e poucas páginas. Do outro lado da Bíblia, também quase 800 e poucas páginas, aonde os dois falam a mesma coisa. Eu ia falar isso agora. De uma forma diferente. Eu ia falar isso agora. Esse aqui só disse primeiro, esse aqui traduziu, né? Napoleão Hill traduziu. E qualquer guru que você encontre hoje aí na internet falando coisas bonitas, a fonte tá lá. Você volta na Lei do Triunfo, tá lá. Aí você volta na Bíblia, tá lá. Aí você volta lá na filosofia, tá lá. Eu comecei a ler Provérbios, eu falei, meu Deus do céu, tá aí o livro de finanças, né? Então é muito legal. E eu tô meio nessa linha e tô deixando levar a minha vida, fazer o certo, o caminho correto e graças a Deus tô de boa. Só bênção, né, cara? Ô Dibas, você sabe que lá no nosso treinamento, um deles, o Signa 1, a gente trabalha 5 saúdes, as pessoas desenham um projeto de vida nas 5 áreas, que é o tema dos podcasts que a gente está falando. Sim. E você, como um profissional da área, se o cara estivesse desenhando ou já desenhou um projeto de vida, quais são, tipo, sei lá, 5 dicas de ouro, 5 coisas que você fala assim, cara, olha, para você fazer um bom projeto de vida na área física ou para você ter um bom resultado, quais são alguns, sei lá, 3 pontos, 5 pontos, você fala, cara, ó, isso, fundamental para que você tenha um bom resultado? Bom, falando lá de eu ser hoje vegetariano, né? Esses dias um cara falou para mim, falou assim, cara, eu vou parar de comer carne. Eu falei, mas por quê? Qual é o seu propósito para isso? Então, eu acho assim, a pessoa tem que ter um propósito. Eu, quando fui fazer o meu projeto de vida, eu tinha um propósito. Né? Eu tinha um objetivo lá na frente. Né? Então, primeira coisa, ter esse objetivo. Não faça porque você acha que é legal ou que aquilo lá vai te ajudar em alguma coisa. Você tem que ter um propósito. Né? Segunda coisa, a partir do momento que você interioriza isso e coloca no papel, as coisas é muito mais fácil de acontecer. Né? Você já tomou como verdade que aquilo você quer para a sua vida. A terceira coisa é disciplina. E isso, volto a dizer, a atividade física me deu muito e me dá muito. Ter disciplina. Ter uma rotina em cima dessa disciplina. Obviamente que dentro dessa rotina vão ter alguns eventos. Mas evento é evento, rotina é rotina. Então, teve um evento, beleza, passou, volta para sua rotina. E continua o seu trabalho. Comemore pequenos passos. Mas comemore mesmo, tá? Aproveite o caminho e não só observe o resultado final. Né? Existe uma literatura que o obstáculo é o caminho, né? Que é bem legal também, onde ele coloca o que você vivenciou nisso. Por exemplo, eu tenho que emagrecer, eu tenho que correr 42 quilômetros. Isso é um exemplo que você dá bastante. Eu tenho que correr 42 quilômetros. Então o cara fala, ele chega lá na frente e chega no 38, que é, na verdade o 33, que é o que você tá assim, né? Ou você para ou você continua, o cara vai lá e para. E ele fala assim, puxa, eu sou um fracassado. Por quê? Ele só observou o resultado final. Ele não observou como foi o primeiro quilômetro dele, o segundo, o terceiro, por onde ele passou, quais pessoas que passaram por ele. Ele não observou o treinamento que ele teve de 6 a 8 meses para você. Antes até de tudo, como ele era, como ele chegou ali, mesmo não conquistando. Então, comemore o caminho. Tenta observar o que você construiu nesse caminho. Quem são as pessoas que estavam com você, as pessoas que realmente te ajudaram, aquilo que você passou, as dificuldades que você teve. Né? E você foi lá, meteu o pé nelas e conseguiu passar por cima. Isso é muito rico. É muito rico. Né? A pessoa quer emagrecer 30 quilos. Chega um mês, ela emagreceu 2. Ela fala, não, estou parar com isso. Cara, nesses dois eu tenho certeza que você está dormindo melhor. Eu tenho certeza que você tem mais disposição para namorar. Eu tenho certeza que você está começando a influenciar outras pessoas. Que os seus exames clínicos estão melhores. Então esse é o caminho. Né? E o caminho vai te levar com muito esforço e nada imediato realmente ao seu objetivo final. Então eu acho que é bem por aí.
tá? É ter disciplina, ter uma rotina, comemorar as pequenas conquistas, né? E ir para cima, aproveitar o caminho. A viagem é muito legal, né? Mas é muito louco. Legal, legal. Cara, faz sentido, por exemplo, às vezes eu falo pra alguém, às vezes quando a gente fala em projeto de vida, eu vejo que assim, sem uma clareza, as pessoas vão lá, tá bom, entrar na academia, fazer musculação, é o que todo mundo escreve, fazer caminhada. Sim. Mas eu vejo que o cara não tem prazer nenhum nesse tipo de atividade, Sim. porque ele acha que, muitos por ignorância mesmo, Claro. acha que a atividade física é ou caminhar ou fazer musculação. Sim. Mas existe uma gama enorme de coisas que você pode fazer. Sim. Cara, quanto mal faz o cara ir treinar com raiva, contra a vontade dele, mas ele vai... Sabe qual o cara fala assim, eu tô indo na força do ódio? Sim. Cara, é melhor ir na força do ódio ou, cara, falar, não vou enquanto eu não encontrar algo que dê também uma certa satisfação. Como que é isso? Essa coisa de satisfação, prazer? É assim, pode acontecer das duas formas, tá? Às vezes é melhor parar e realmente encontrar aquilo que você gosta. E às vezes vai, e acabou. As pessoas, eu entro em contato com algumas pessoas, né? Pessoas que... Às vezes eu pego algumas pessoas aleatórias lá, que eu sei que precisa, que já passou por lá e não acabou não fechando matrícula, e ligo para ter uma conversa mais fora comercial, né? Sim, o cuidado. O cuidado. E aí eu escuto às vezes as pessoas falarem assim, pô, Giba, a hora que eu tiver com motivação eu vou. E não existe motivação dentro de casa. A motivação, a partir do momento que você levantou, aquele relógio despertou e você levantou, já é 1-0 para você. A partir do momento que você colocou sua roupa de treino e tomou o seu café, 2-0 para você. Quando você saiu de casa, 3-0. Quando chegou a 3-0, a motivação já começou. Você constrói essa motivação. Quando você chega na porta da academia, já está 4-0 para você. Você entrou na sala 5-0. E ali, a minha responsabilidade é fazer com que você se motive. Então, independente se você gosta ou não, se você está indo amarrado... Quem é que vai treinar às 6 da manhã, Fernando? Por amor? Quem que acorda às 5 da manhã para ver eu lá gritando às 6 da manhã? Ou o cara não tem nenhum horário mais na vida, o cara não vai lá, 5 da manhã. Não, se ele pudesse, ele ia qualquer outro horário, qualquer outro dia. E eu tenho certeza que isso já é alta performance pra caramba. Né? Por isso que a turma das 6 da manhã pra mim, eu tenho um carinho especial, porque, cara, faça chuva, faça sol, agora vai entrar inverno, os caras vão lá, 6, 7 graus. Porque algo importante eu tô fazendo para essas pessoas. Então, existe isso. Mas se realmente é um negócio que tá te doendo muito, muda, cara. Troca de esporte, procura outro. E tira aquilo da tua cabeça. É igual ler livro. Eu já fiquei empolgadão para comprar livro, chegava na metade e falava, não aguento mais esse livro. E me dava uma dor de não ter que terminar. E eu aprendi. Não sei se eu aprendi com a Raquel, ou uma vez conversando com a sua mãe, na academia de excelência e tal. Qual é o problema de parar de ler o que você está lendo? Entendeu? Então qual é o problema de mudar o esporte? Legal. Eu já mudei, fiz tanto esporte diferente na minha vida. Então é isso. E ok, velho. E acho que é igual o esporte, eu escuto, pô, eu odeio fazer musculação, mas eu sempre fiz musculação. Não trocou. Livro, um monte de gente que faz academia, fala assim, cara, antes da academia eu li muitos poucos livros, porque eu odeio ler. Eu falei assim, não, você não odeia ler. Você odeia o que você estava lendo. Exato. Então, eu acho que o esporte é a mesma coisa, né, cara? Você não odeia o treino, você odeia, talvez, ou não goste desse tipo de treino. Exato. Vai jogar beach tênis, qualquer nadar, coisa. Cara, bom. Muda a sua companhia de treino, de repente a turma não tá legal. Né? Voltando nos níveis neurológicos, o ambiente não tá bom. O ambiente. Muda o ambiente. Cara, o ambiente faz muita diferença. Eu uso níveis neurológicos, Fernando, na minha profissão demais. Total, né? Demais. Eu aprendi isso e eu uso o ambiente, as capacidades, habilidades, comportamento. Eu faço crença sobre trabalho. Tudo. E uma nova identidade, Uma nova identidade. E o que as pessoas vão tomar de visão de você lá na frente, né? Como as pessoas vão lembrar do Fernando. Você viu o Fernando, o cara correu a maratona. Legal. Tudo, eu uso tudo, eu acho sensacional. Muito interessante. Ô, Gibão, tem uma coisa aqui, cara, eu vejo nos projetos de vida também, né? Saúde física e na intelectual. Então, saúde física é entrar na academia, intelectual fazer inglês. Sim. E essas duas, a mesma força que as pessoas têm para colocar e começar,
é a mesma força proporcional que elas têm para parar. Exato. As duas coisas que eu mais percebo no meu trabalho é que as pessoas começam e abandonam é atividade física e aulas de línguas ou idiomas. Inclusive muitas pagam anos de inglês ou pagam academia, mas não vão. O que você pode dizer ou dar uma cutucada na galera que começa e abandona, cara? Ou assim, o que leva? Por quê? Cara, tá, você não quer abandonar? Muda isso, cara, sei lá. Assim, o parar no meio do caminho, o Fernando, eu volto a dizer o que eu estava falando anteriormente. É acreditar que só o resultado final funciona. Né? E a falta de propósito. Existem pessoas que nem eu estou fazendo aula de inglês porque eu estou num projeto que futuramente, de repente, eu preciso da língua de inglês. Então eu vou lá duramente. Quando eu não estou afim, eu não faço, está tudo ok. Eu não vou ficar me cutucando, ponta de faca, nada. O que eu tenho a dizer é não faça porque os outros façam. Faça o que realmente você quer. Que você está precisando para isso. Ah, eu vou jogar beach tênis porque a minha vizinha joga beach tênis. Aí gasta R$2.000 numa raquete, vai lá e vai, odeia, não quer pisar na areia, a areia dá aflição, né? Mas a minha vizinha, ela faz, então vai lá e chega uma hora e para. Porque não era aquilo que você queria realmente. É algo que alguém, eu vou fazer também. Eu quero fazer inglês. Você fazer inglês para quê, cara? Porque eu acho legal. Cara, provavelmente ele vai parar. Eu comecei a fazer crossfit. Por quê? Porque, tá na moda. Ele vai parar. Se você não tomar aquilo como algo que realmente... eu não estou dizendo você ser viciado e vidrado em alguma coisa, que isso aí também não é legal. Uhum. Né? Eu vi até um podcast de comédia legal, assim, o cara falando assim que o crossfit é bom pra vida. É nada, é a pior coisa do mundo. Você vai conversar com o cara de crossfit, só fala de crossfit. Você vai almoçar, o cara só fala de crossfit. Então, isso também não é legal. Você precisa ter um bom senso e por isso que eu sou assim, eu sou um cara muito disciplinar assim nos exercícios. Eu corro, eu faço crossfit, eu ando de bike, eu faço musculação, eu vou nadar, eu pego onda. Então eu tenho atividades assim diversas na minha vida que isso me complementa. E às vezes a pessoa fica só naquilo, não quer experimentar, não quer largar aquilo, porque imagina, eu vou largar aquilo. Nossa, pelo amor de Deus, não quer mudar e aí acaba parando. Né? Então, línguas eu vejo muitas pessoas, já parei o meu inglês. Né? E atividade física também. Porque realmente não tem um propósito para isso. É a minha opinião. Tá. Não tem algo que realmente fala assim, não, eu preciso por causa disso. Por isso que ninguém vai para academia... Fernando, eu não acredito, porque eu quero começar a academia porque eu vi um equipamento de musculação e foi amor à primeira vez. Me apaixonei por um supino. De jeito nenhum. Eu não gosto da musculação. Eu faço porque eu preciso. Sim. E não parei mais, porque eu preciso... para me dar suporte para a minha vida. Eu gosto de surfar, eu gosto de correr, eu gosto de fazer crossfit. Então a musculação ela te dá um suporte, uma segurança muscular para isso. Mas eu não gosto. Encontrou propósito. Tá bom, não é algo que eu faria por prazer, mas por propósito, para ter um ganho, eu faço. Hoje nesse horário nosso, às 5 da tarde, eu estaria fazendo uma musculação. Mas eu tenho algo que vai ser legal para mim, que é vir aqui. E tá tudo ok. Você faz amanhã, né? Faz depois amanhã. Não tem problema nenhum. Não vou ficar, sair daqui correndo. Não, a academia vai fechar, vou correr. Não vou. Como a gente conversa aqui, o GPS, né? Ele te dá uma direção, então tem um propósito. Claro. E às vezes quando você erra o caminho, você sai do caminho. Hoje você saiu do caminho. Sim, claro. Aí ele só vai falar recalculando rota. Exatamente. Não foi hoje, amanhã. Exatamente. Fiz o meu treino de manhã, porque o treino para mim é sagrado. Né? Isso mexe comigo. Então, mesmo que eu tiver feito uma corrida de manhã, hoje alguma coisa eu faço. Tá. Né? Mas se o dia não der também, paciência. Legal. Ô Gibão, as pessoas gostam de histórias e eu acho que a gente aprende muito através das histórias. Eu queria ver se você puder dividir com a gente um ou dois, eu não sei quantos, cases de sucesso que você viu transformação através da sua profissão nessa sua jornada. Assim, cara, tinha um aluno que tinha isso, aconteceu isso. Quais são as transformações que a gente pode inspirar algumas pessoas aí? Cara, eu dava aula para uma mulher, logo que eu cheguei em Indaiatuba, que a mulher era uma chaminé. Fumava assim, até debaixo do chuveiro.
E ela queria correr. Comecei a fazer prova de rua, tal, não sei o quê. E eu dava treino de corrida naquela época, tal. E aí, eu fazendo esse trabalho de corrida com ela, eu percebia que as coisas não evoluíam. E aí eu falei para ela assim, olha, fulana, é o seguinte, ou você para de fumar, ou você para de correr. E ela parou de correr. Né? Então aquilo para mim foi assim, uma das primeiras experiências que eu tive, com decisões que eu tive que tomar para o aluno, que me decepcionou. Deu 3 meses, ela me procurou, eu acho que agora eu prefiro correr. Então, 1-0 para atividade física. Eu tive uma outra coisa que também que foi bem bacana mesmo assim. Lá na academia que eu trabalhava, eu tinha uns quadros. E aqueles quadros, semanalmente, eu escrevia. E ninguém sabe que aqueles quadros, no começo, era para mim mesmo. Porque eu passei por problemas de depressão, de síndrome do pânico. E eu comecei a acompanhar, mentorar uma pessoa, né? E aí eu chegava na academia com aquilo que eu precisava e escrevia. E as pessoas começaram, um ia lá e tirava uma foto. O outro ia lá e tirava uma foto. E o outro tirava uma foto. Até um dia que foi um cara uma loja uma empresa de tratores aí, agrícolas, que é diretor de agrícolas, falou, cara, sabe esse quadro que você fez semana passada? Eu falei, fiz. Cara, foi a base do treinamento que eu dei para todos os meus colaboradores de uma multinacional. E era algo simples. E, cara, você não sabe como mudou a vida das pessoas. E não tinha nada a ver com atividade física. Tinha algo a ver com comportamento. Algo comportamental. Então, isso para mim foi algo que eu também nunca esqueço. E eu tenho uma pessoa também que estava obesa, bem obesa, e começou a treinar comigo, e ela chegou para mim e falou assim, cara, por que eu não evoluo? Eu falei, cara, porque você tá gordo. Aí abaixou a cabeça, foi embora, eu cheguei no carro e falei assim, cara, eu perdi o aluno. Cara, no dia seguinte o cara tava lá. E o cara me emagreceu 30 e poucos quilos, correu maratona, fez prova de trilha e toda vez que eu vejo essa pessoa, o cara me agradece até hoje, conta essa história, viu? Lembra que você me chamou de gordo? O cara falava isso. Então, às vezes, e como eu já tive pessoas que eu tive que falar a real, a pessoa nunca mais apareceu. Que também é uma história e algo que você aprende com isso. Mas, de repente, hoje ela deve ter mudado. Ou de repente, ela no tempo dela, ela entendeu que às vezes ela precisava daquele cutucão. Uhum. E eu espero que eu tenha feito parte disso. Né? E sem contar de histórias de colaboradores que trabalhavam comigo e hoje estão em lugares animais e falam assim, puta, Giba, eu lembro daquele primeiro treinamento que você fez lá, antes de abrir a academia. Né? Então, antes de abrir a academia, né, eu reuni todas as pessoas que já iam trabalhar comigo e eu fiquei 2 meses fazendo treinamentos comportamentais. Né? Falamos de rapport, falamos de níveis neurológicos, mapa de mundo, níveis neurológicos, falamos de crença, falamos de se colocar no lugar do outro, tudo. Sem saber o que os caras iam usar com isso. E eu tenho um coordenador lá hoje, que é o professor da sua mãe, o Igor, e ele fala para mim até hoje, Giba, eu nunca me esqueço daquela aula de rapport que você deu. E hoje eu consigo conquistar aí todo mundo para fazer o que realmente eu quero que ele faça pro bem dela, né? Então, são histórias, cara, são coisas que legal. Que a minha vida eu fui aprendendo e fui colocando. Mais uma vez, né? A Faculdade de Educação Física ensina algumas coisas, mas isso daí, né? Porque você deu o exemplo da minha mãe, você pega... É muito diferente o mesmo treinador dá um treino pra minha mãe, totalmente, ou dá pra um cara de 25 anos, dá pro Pedro. O Pedro quer ficar grande, o Pedro quer ficar forte, o Pedro... E aí, inclusive, eu não poderia deixar de ressaltar uma frase da minha mãe, não sei se ela já disse isso pra vocês ou não, mas ela falou pros meninos, né? Ela falou assim,
vocês me tiraram da cama. Isso me emocionou. Já fiquei sabendo. Eu fiquei muito emocionado, cara. Porque eu acho que isso é um case. Porque minha mãe já tentou cirurgia, minha mãe já fez 1000 dietas, minha mãe, eu já vi ela na cama muito por causa de um problema na tal da L qualquer coisa. E ela, desde que começou a treinar musculação bem direcionada, isso é importante dizer, muito bem direcionada. Cara, ela brinca com os meninos, ela faz atividade física, ela voltou, essa é a frase. Ganhou uma sobrevida. Ela falou assim, eu saí da cama. Exato. Cara, quanto custa isso, cara? Não é quanto custa, ou quanto vale isso, né? Não tem preço. Isso eu chamo de valores. E quanto maior os nossos valores, a percepção desses valores e o preço é pequeno. Sim, cara. Então é o que eu tento passar pra galera. Falei, cara, vocês têm medo de cobrar o que vocês cobram? Mostra o valor que você tem. Caro é remédio. Cara, outro case que eu já falei. Falei, cara, é o que você vai gastar de remédio quando você tiver 60 anos. Isso é caro. Então mas assim, o mais importante, Fê, é a pessoa quando ela incorpora isso, e a sua mãe, eu vejo muito isso lá, a felicidade dela tá lá. Sim. Então, obviamente, que às vezes você mas vai porque vai mesmo, mas se você ir com amor, como eu faço todo dia para ir trabalhar, as coisas funcionam melhor. Funciona. Né? Quando você trata as coisas com carinho, aquele momento com gratidão. Eu só mudei a minha finança quando eu olhei para ela lá no meu extrato no vermelho, como uma pessoa na UTI e que precisava de ajuda, precisava de saúde. Precisava sair da cama. Precisava sair da cama. Então, quando eu comecei a olhar aquilo e entender o processo daquilo, para mim foi fundamental. E era uma crença que eu tinha, assim, de lá atrás, sobre finanças, que dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, aquelas coisas todas. E eu mudei isso e mais uma coisa que a atividade física me deu disciplina para isso e coragem para olhar para isso. Legal. Minha mãe, ela fala que ela vai treinar com prazer, mas, cara, me enche de orgulho também ver o Pedro, né? O Pedro tira uma foto, às vezes, treinando lá, e ele posta, ele fala assim, cara, eu tô treinando com a minha avó. A minha avó, ele fala, minha avó é um exemplo pra mim. Eu tô Cara, quanto custa isso, cara? Isso é muito legal. Uma mulher de 70 e poucos anos ser um exemplo pra um neto de 15 anos. Tipo assim, minha avó vai, minha avó não falta, minha avó faz com amor e alegria. Isso é bonito demais. Gibão, cara, conta pra turma aí pra quem você faz e o que você faz pelas pessoas. Caraca, meu. Essa não tava no script. Não, essa não tava no script, mas eu faço assim, em termos da minha profissão mesmo. Como você transforma a vida das pessoas, cara? Cara, primeiro assim, eu procuro fazer tudo com muito, muito amor. Eu me entrego assim 100%, que às vezes eu chego em casa esgotado, tá? Eu me dou 100%. Isso, o dia que eu não tiver 100%, eu não vou. Porque as pessoas não merecem o Giba meia boca, elas querem o Giba 100%. E eu quero estar 100% o tempo todo, me cobro para isso e estar 100%. Eu tento realmente fazer com que as pessoas se transformem, né? Tanto é que a Mahalo, ela tem uma tríade, né? Que é experiência, transformação e gratidão. Né? Eu levo as pessoas a uma certa experiência que vai levar a uma transformação, que lá na frente vai levar a uma gratidão. Então, é isso que eu levo para qualquer pessoa que queira mudar. Prosperar na sua saúde física, e não só prosperar na família, prosperar no financeiro, mas prosperar na sua saúde, que com certeza vai reverberar para as outras 4 saúdes. Então, qualquer pessoa que realmente queira ter um trabalho sério, ter um incentivo, escutar às vezes o que precisa escutar, né, para se transformar, para se desafiar e ter uma saúde física incrível, qualquer uma delas eu estou aberto a isso com o maior amor do mundo e é isso, eu acho que legal. Que é por aí. Que legal, cara. Eu acho que eu enxerguei um nível neurológico acima, né, o da transcendência. Eu acho que hoje você não só transforma a vida das pessoas através da atividade física, mas eu comecei a enxergar pelo discurso e nosso bate-papo aqui,
que você já está formando novos formadores. Já existem pessoas transformando outras pessoas que cruzaram o seu caminho e já estão levando a sua missão de alguma forma também. Acho que isso tem que ser exaltado, porque quem conhece o Gaivota, né? É quando o Fernão passa por tudo que ele passa, depois ele aprende e aí ele volta pro bando, né? O que é voltar pro bando? É voltar para aqueles caras que estão se formando com aquela filosofia ruim que às vezes ele sai de uma faculdade. Não filosofia, não técnica teórica, mas assim, eu vou te ensinar a ser um treinador, não só um certificado de... Essa é uma outra coisa que eu deixo sempre aberto. Quem quiser aprender, eu tô aí para ensinar. Quem não quiser, tá aí. A vida uma hora vai encaminhar. E assim, Fernando, hoje eu procuro não estar mais em holofote, cara. Eu vejo uma coisa assim, eu não preciso provar nada para ninguém mais. Isso me dá muito mais tranquilidade e paz. Entendeu? Eu tô aqui, eu tô fazendo o meu todos os dias. Sabe quando que a gente para de tentar provar, muitas vezes? É quando os resultados já se provam. Eu não preciso... Tá lá, cara. Tá montada a academia, o nome tá lá, os alunos estão lá, os professores que passaram por você já estão lá e tem outros já que estão dando aula. Eu não preciso provar, tá lá. O resultado tá aí. Cada um tem o seu jeito, né? O importante é entender por que está lá, mas cada um tem o seu jeito. Respeito total. Total. E às vezes eu brinco assim, né? Os caras falam assim, pô, fulano aí tá melhor que você, né, cara? Aí eu falo assim, pô, quando o aluno vence o professor vira mestre. Puta, cara. Eu adoro isso, cara. Mas... Você deve ter passado, ou tá passando, né, por algumas coisas que eu já passei, né? Eu tô dando alguma aula e eu já tô começando a deixar outras pessoas a darem outras aulas, claro, ou no próprio Signão. Claro. Pô, mas não é o Fernando que vai fazer? Ixi, Maria, mas eu também já vi isso. Como alunos, né? Lá da Mahala. Falei, pô, mas cadê o Giba? Não, quem vai dar aula é fulano. Eu falo, pô, aí você faz uma aula com o cara, 2, 3, na terceira, velho. Você fala assim, meu, dá o Giba, vai cuidar de outras coisas, tá tudo bem. Exatamente. E pra mim tá tudo bem. Claro que sim, cara. Hoje tem professores lá muito melhores tecnicamente do que eu. É uma prova de, meu... Entendeu? Então, pra mim tá tudo bem. Eu aplaudo e aprendo com eles, né? Muitas coisas eu aprendo com eles hoje, porque o jovem hoje ele tá muito mais antenado de fresco do que as coisas que estão acontecendo, né? Eles estão mais atualizados das coisas que acontecem. Então, eles trazem isso pra mim, né? E eu procuro... Pô, os meus filhos são um exemplo disso. Eu tenho filhos de 27 e 26 anos que me trazem uma juventude que me mantém assim. Né? Me trazem gírias, dicas, hoje o pai hoje é assim que fala, hoje é não sei o quê, pai, vê o que você vai falar lá, né, meu? Né? Quando na pandemia, né, eu falava que ia fazer live. Eles falavam, não é live, mano, é live. E eu repetia, hoje na live de hoje, pai. Então eu aprendi com isso. Né? Então eu respeito isso, eu respeito o jovem, né? Eu respeito o mais velho que eu, o mais experiente, eu respeito muito o jovem que está vindo e respeito o tempo deles também. Paciência. É isso aí, cara. Ficamos aqui 1 hora e pouquinho, mas daria para ficar muito mais, mas eu acredito que foi muito inspirador. Tomara que alguma palavra tenha sido uma provocação para alguns de vocês. Deixa seu recado final para a gente fazer o fechamento e amarrar tudo isso. Bom, meu recado é assim, independente do que você queira para a sua saúde física, faça com amor, faça com carinho, né? E assim, e não espere isso se tornar uma obrigação, né? Comece a fazer uma atividade física, busque algo que realmente faça sentido para você, um lugar, uma companhia, um grupo, mas se exercite, né? Lá na frente, um dia você vai falar, boa, bem que o Giba falou, né? E é isso. Valeu, queria agradecer demais, Giba, mais uma vez aí, o Giba sempre disposto aí, sempre. Já fizemos eventos lá na Mahalo para saúde física 100% gratuito a todos, foi inclusive uma ação social que a gente fez, teremos mais para frente outros eventos também, então muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. E de coração, espero que qualquer frase ou uma palavra tenha te tocado para que você tome uma decisão, mesmo sem motivação.
mesmo sem motivação, decida, vai lá e faça. Esse foi o nosso capítulo, né? O nosso episódio sobre a saúde física. Aqui embaixo, ó, vai ter todas as descrições. O Giba vai deixar um contato dele também. Se vocês quiserem saber mais sobre atividade física ou conhecer o mais profundo o trabalho dele, os contatos vão estar aqui embaixo. Eu tenho certeza que ele terá todo o prazer de responder e atender vocês também. Um grande abraço, até uma próxima. Fiquem em paz, valeu, obrigado.